Este ano, o Brasil bateu o recorde de vítimas de dengue. 693 mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde. 403 mortes só no estado de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad sancionou um projeto que autoriza a entrada de agentes de combate à dengue em imóveis particulares da cidade. Para falar do assunto, conosco aqui no estúdio, o autor da iniciativa, vereador Paulo Fiorilo, do PT. Boa tarde, vereador. Boa tarde, é um prazer aqui participar do programa. Vereador, em que situações o agente poderá entrar em um imóvel sem autorização do proprietário? Bom, primeiro é importante ressaltar que nós estamos falando de um projeto que prevê, inicialmente, a visita nas casas para pulverização. Segundo, uma ampla campanha de conscientização. E terceiro, nos casos dos imóveis fechados ou em que o proprietário se coloca contrário à visita, é possível o agente de saúde, com o auxílio policial, fazer a visita. Mas são casos raros e extremos, até porque a população tem contribuído. O problema é, numa rua, se todos os moradores fizerem a sua parte, mas tiver lá um criadouro de dengue, ele vai trazer problema para todo mundo. Então aqui é a ideia de que a gente não viole os direitos individuais do cidadão, mas garanta os direitos da coletividade. E você falou dos direitos do cidadão, existe uma preocupação também no sentido dessa ação violar a Constituição Federal, que no seu artigo 5º, parágrafo 11, diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. É verdade, e nós não queremos que essa referência seja destruída. Mas é também verdade que nos casos de epidemia, como nós vivemos no estado de São Paulo, foram 403 mortes, a gente ainda não tem o número de mortes da cidade. E nós não estamos falando de um ano, nós estamos falando de janeiro a agosto. O Brasil teve 693 casos, é o maior número de casos dos últimos anos. Então, nós estamos falando de uma situação difícil e delicada. Por isso, é preciso que, em alguns casos, e eu insisto, nos casos extremos, em que o proprietário se coloque contra, ou onde há um terreno fechado e que os vizinhos se preocupam porque poderia ter ali foco de dengue, nesses casos específicos, é possível que o agente faça a visita. Ele vai ser acompanhado de um policial, ele vai ser acompanhado de alguém que abra a porta sem danificar e feche a porta, e ele vai lavrar um auto, identificando aquilo que ocorreu lá dentro, para que não haja dúvidas e para que também não haja preocupação do morador. Agora, eu tenho certeza que serão casos extremos, porque os moradores da cidade estão cada vez mais conscientes de que é preciso receber o agente de saúde, mostrar que não tem vaso com alguma coisa que segure água, que a caixa d'água está fechada, que não há pneus jogados ao léu. Então, essas coisas ajudam e contribuem. Agora, a possibilidade de entrar é uma forma, mas não é a única, e ela só será utilizada nos casos extremos. E, vereador, de quem que é a decisão de entrar nesses locais? É do próprio agente? Então, o agente, respaldado também pela força policial, ele pode decidir que naquela casa ou naquele terreno pode ter um foco e que é preciso verificar em loco. Então, nesse caso, ele pode fazer o procedimento estabelecido pela lei e que será normatizada pelo prefeito Fernando Haddad, com testemunhas, com chaveiro, com policial, para que não haja dúvida. E segundo, nós teremos visitas de agentes também acompanhados, que pode facilitar. Às vezes o morador tem medo, acha que o agente pode ser um bandido, mas ele é acompanhado do policial ou até do exército, como ocorreu esse ano, ele vai se sentir muito mais seguro para permitir a entrada do agente fiscal na sua casa. Vereador, uma última pergunta. Além de não conseguir entrar nos imóveis, quais são as outras dificuldades aqui na cidade de São Paulo no combate à dengue? Então, nós temos alguns casos específicos. Um é essa questão dos imóveis fechados, mas nós também temos outros. A Comissão de Meio Ambiente discutiu a questão dos carros que são abandonados e que podem ser também um espaço de acúmulo de água e, portanto, de criação do mosquito, não só da dengue, mas também de outros. Nós estamos apresentando uma outra iniciativa que vai tramitar, inclusive ontem no debate aqui com o vereador Vespoli e com o vereador Claudinho, nós discutimos a possibilidade de ter um mapeamento das residências que são reincidentes, até para poder tomar uma atitude mais dura, de ter uma transparência dos casos em que você percebe que um ano teve, o outro ano voltou a ter. Isso vai ter um mapa da cidade para identificar e facilitar a ação do agente de saúde e da prefeitura no combate à dengue.
Vereador, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, eu agradeço o espaço.